Beleza, pessoal? Tudo bem? Hoje eu vou dar mais um exemplo de uso da nossa fail-safe, a nossa SIG contra a prova de falhas, tá? Hoje eu vou exemplificar o uso para quem gosta de energia fotovoltaica no sistema off-grid, tá? Para fazer as comutações com o inversor e o sistema da concessionária. Então aqui é um exemplo bem bacana. Vou acessar o sistema aqui com o usuário admin. A senha 123456, que é a senha que eu defini, né? Até só para demonstrar aqui. Então a gente vai cair nessa tela com o resumo, tudo direitinho aqui. Inclusive ela tá pegando o horário aqui pela página do Google, tal, e por aí vai. Vamos lá o que interessa. Painel de controle. Então a gente vai ter essa janelinha que a gente pode, inclusive, para ter uma melhor visualização nossa aqui, ó, porque a gente está acessando o sistema através do usuário admin nativo da placa, tá? O usuário admin da placa é mais para configurar, a gente trocar os nomes aqui das portas, né? Então aqui, ó, AC externo, AC externo 2, eu defini os tempos de comutação, né? Vou colocar aqui para 3 segundos os tempos de comutação entre uma energia e a outra, para evitar aquela diferença de fase, as fases com angulações diferentes na hora da comutação, alguma coisa assim, tá? Então a gente dá um timerzinho de tudo desligado. Vou colocar 3 segundos aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Mas 1 segundo para esse sistema de comutação, dependendo do que estiver ligando, é suficiente, tá? Então, os nossos dispositivos, teoricamente, que a gente vai tratar aqui, ó, é o gerenciamento do AC, né? Eu chamei aqui de AC externo 1, AC externo 2, mas é a energia da sua concessionária, tá? Então, vai estar alimentando dois sistemas de comutação. O temporizador 1, um temporizador 2, temporizador para fazer a comutação do sistema 1 e o temporizador para fazer a comutação do sistema 2. Inversor 1 e inversor 2, que seria os feedbacks dos inversores, tá? Beleza? Vou salvar aqui para manter os nomes, tudo direitinho. Tranquilo. Vamos aqui, ó. Aqui já vai estar tudo exemplificado, mas para que no vídeo fique melhor visualização, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em usuários web e vou criar um usuário aqui, Fernando. Meu nome, Fernando, usuário com a senha 123456. Esse usuário vai ser admin e ele estará ativo. Eu vou aproveitar aqui também, vou criar um Fernando 1, tá? Com a senha 123456 e também, mas eu vou colocar ele como user, perfil de user, e estará ativo também, beleza? Os usuários ficam melhor visualização aqui para a gente que está apresentando o vídeo e para vocês estarem visualizando, tá? Então vou acessar o endereço da placa, o endereço de rede que ela responde via Wi-Fi, 192.168.152. Esse endereço eu defini na placa, tá? Existe uma tela de configuração para isso. É a mesma tela de configuração do processo da SIG Control Automação Residencial, tá? Que é o mesmo produto, vamos dizer assim. Então vou acessar com o usuário Fernando, que é o administrador, com a senha 123456. Só que é um usuário que consegue acessar inclusive através do serviço de DNS. O usuário admin nativo da placa não consegue. Então beleza, eu tenho essa tela aqui. Por que eu queria apresentar através de um usuário criado? Porque quando eu crio um usuário, ele me dá essa permissão de eu ampliar o zoom do painel. Aí vocês que estão assistindo o vídeo conseguem visualizar melhor. Então, o que nós temos aqui de controle de visualização de monitoração? Nós temos o botão para você manter o sistema no automático ou desabilitar o automático no sistema manual. Aqui está indicando, ó, que meus inversores não estão fornecendo energia, tá? Ele não fornecendo energia, o sistema comuta para o AC externo. Bom, para quem não tem teoricamente não está utilizando a saída load para ligar ou desligar o inversor, ou a saída load dos controladores de carga,
você também pode criar uma forma aqui, que é o seguinte, eu não faço isso, tá? Eu só faço um inversor porque um inversor meu fica alimentado a placa de automação e ele fica direto. Então ele faz a comutação da carga principal da casa, mas ele fica ligado para manter todo aquele sistema da automação tudo ligado, as contadoras, tudo vem desse inversor. Então mesmo que a tensão eu faço as minhas computações aqui, a da geladeira eu faço com mais ou menos 12,3, 12,4, que eu regulei meu controlador de carga, que eu utilizo a referência da saída load, e o sistema de iluminação e de tomada eu faço com 11.9, 11.8. Então o que acontece? Por causa dos picos também, né? Você liga uma televisão, tal, tá dando pico, então você deixa um pouquinho abaixo, mas a ideia é que realmente ele passe a noite com uma tensão de no mínimo 12 volts, tá? E esses 12 volts só para alimentar o meu sistema de automação, né? Tá perfeitamente, a bateria não passa de 12 volts. Eu regulo o controlador de carga para 11.8 por causa de picos, né? Às vezes liga uma televisão junto com um computador e mais uma iluminação externa, alguma coisa, então vai dar um picozinho de partida, que a tensão da bateria pode dar uma arriadinha. Então, se você deixar exatamente nos 12 volts, às vezes vai fazer comutação muito cedo, vamos dizer assim. Então eu deixo em 11.8 para pegar esses picos. Assim que comuta, ela já volta para 12.2, 12.1 e fica e passa a noite numa boa, tá bom? Isso quando faz a comutação. Então o que eu quero mostrar para vocês? O sistema ele faz um gerenciamento do AC da concessionária também, tá? Então tá verdinho aqui o AC da concessionária. O sistema está no AC também o sistema de computação do primeiro circuito, vamos dizer assim, de computação está no AC da concessionária e a concessionária também no segundo circuito. Eu vou simular aqui. A gente faz com circuito de relézinhos ligado numa fonte de 12 volts ou 9 volts, tá? Então, quer dizer, a gente faz o circuito de análise aqui da tensão da rede elétrica, simplesmente com uma fontezinha de celular, alguma coisa que vai comutar o nosso relé, um relézinho básico. Esse relé, não se preocupe, gente, relézinho bem pequeno mesmo. É só o relé que vai julgar o GND da minha placa de automação na porta específica relacionada a essa função de gerenciamento da energia da concessionária. Então eu vou simular, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou simular, vocês vão até escutar os relés da placa trabalhando, e vamos observar aqui, ó, os timers, o que mantém, né, vamos dizer, tudo desligado para depois partir a outra origem de energia. Então olha lá, ó, primeira coisa, eu vou simular que é a falta de energia elétrica. Um detalhe, a falta de energia elétrica geral, mas eu não tenho tensão também nos inversores, tá? Os meus inversores estão dando feedback que estão desligados, tá? Mas por que vai haver uma comutação nessa hora? Até para proteger nossos equipamentos, tá? Quando a energia elétrica da concessionária parar, a minha casa vai comutar tudo para o sistema do solar, mesmo eles não tendo feedback aqui que estão ligados, porque quando volta a energia, meus equipamentos não vai sofrer aquela tensão de pico, né, de retorno da energia elétrica. Então vamos lá, vou simular, ó. Simulei, vai ficar piscando, os temporizadores ativaram lá, primeiro um sistema fez a comutação, acendeu o timer 1, fez a comutação do AC1, AC externo 1, e o timer 2 depois acionou e fez a comutação do AC externo 2. E vai continuar alertando para mim. Peraí, eu tô com o fiozinho aqui na mão, fazendo a ponte do GND. Mas vamos lá. E vai continuar alertando aqui para mim, ó, que estou sem energia elétrica. Lógico, o sistema de automação vai precisar de estar num no break, alguma coisa assim. Então tá. Aí vamos supor que eu vou lá e vou ligar o meu no break 1. O meu no break 1 vai estar ligado, ele só vai dar o feedback aqui para mim agora em verdinho, que o no break 1 está ligado, mas já está comutado já para o sistema do no break. Então talvez eu já tenha ligado iluminação, algumas tomadas.
Aí vamos supor que eu preciso também ligar o sistema da geladeira, vamos supor. Aí eu posso ir lá e ligar o segundo inversor, tá? Se tiver, no caso, dois inversores independentes, eu posso estar ligando aí, ele vai dar a indicação e já está tudo comutado para o sistema do solar. Beleza? Então, nesse momento, está tudo comutado para o solar, os meus inversores estão ligados e a energia da concessionária vai voltar. A energia da concessionária vai voltar, ficou verdinho. Vamos observar aqui, ó. Aqui ficou cinza, tá vendo? Ó? Porque AC externo 2 e AC externo 1 não estão mais alimentando o meu sistema. Ele detectou que meus no-breaks estavam ligados e permaneceu, né, o sistema tudo comutado para a energia solar. Beleza, então agora vamos simular que a saída load do controlador de carga, o primeiro controlador de carga vai desligar o meu inversor 2, tá? Ou se você tiver um feedback, né, vamos dizer assim, na saída do seu inversor, você pode fazer um relé em série com o outro para fazer esse corte do GND da placa, tá? Então, olha lá, ó, o meu inversor 2 caiu, desligou, vamos dizer. Aí ele passou pelo timer 2 e acionou a minha entrada de AC externo 2. O AC externo 1 continua desligado porque meu inversor 1 continua operando, continua fornecendo energia para casa. Então assim que o inversor 1 desligar, vai ter o temporizador e vai passar a ser alimentado agora pela rede externa da concessionária 1. Então agora eu estou com os dois sistemas alimentados pela concessionária. Bom, vou simular novamente. O AC2 começou o outro dia, começou a dar sol. Meu controlador de carga ligou meu inversor. Então o meu inversor 2 ligou. Tá? Vai depender da tensão que você programa. Então, olha lá, o inversor ligou, detectou, passou o temporizador, desligou a energia da concessionária, tudo operando num processo. Eu não estou operando nada aqui no mouse, tá, gente? Isso aqui tá. Eu estou fazendo a simulação aqui na placa de automação. Como vai ser os feedbacks do sistema dos inversores. Então, na hora que o inversor 1 também ligou, o meu controlador de carga ligou o inversor 1, vai passar pelo temporizador, passou pelo temporizador, ele desliga a energia, teoricamente, os temporizadores, pessoal, já tira toda a energia do sistema, tá? Então a gente vai ter uma queda de energiazinha para evitar aquele problema da passagem. Então desligou a energia externa e agora tudo alimentado pelos meus inversores, processo todo pelo inversor. Beleza? Eu tenho energia da concessionária através desse quadrado AC concessionária, eu consigo perceber, mas eles não estão alimentando minha casa, porque meus inversores estão ativos. Ah, beleza, Fernando, mas eu quero passar isso para modo manual. Então eu clico aqui, ele permite, ele só me dá lá automático desligado, continua no inversor. Os inversores estão ligados. Se estivesse no processo automático, ele não deixaria eu fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu quero passar meu circuito 1 para energia da concessionária. Então clica aqui, vai passar os temporizadores 1 e a energia da concessionária está ativa, mesmo com o meu inversor ligado. Tá vendo? Meu inversor 1 está mostrando que tem AC na saída dele, mas ele passou o sistema agora para concessionária. Mesma coisa eu posso fazer com o sistema da concessionária 2. Ó, cliquei aqui, vai acionar o temporizador 2. Beleza, vai desligar minha contatora. Você vai precisar de colocar as contatoras chaveando tanto a fase quanto o neutro, ou se for duas fases, no caso do 220. Então, nesse instante, olha lá, eu estou na concessionária, mas estou em processo manual. Meus inversores estão dando feedback como ok, e eu tenho energia da concessionária. O mais interessante disso tudo, toda vez você pode estar no processo manual, olha lá, o automático está desligado, mas se faltar energia da concessionária, é batata. Ele vai desligar o processo, vai ligar o processo automático e vai mudar todo mundo para os inversores. Olha lá.
Acabou a energia da concessionária. Desculpa, gente. Acabou. Ele vai passar o processo para automático. Vai indicar que como é que fala? Que a concessionária terminou. E vai passar. Olha lá, passou agora o pessoal para os inversores, para o processo solar. Tá? Tendo o inversor ativo ou desativado, ou os inversores ativos, continua o processo nos inversores, tá? Então, tranquilo. Vou tirar aqui o fio que simula a falta de energia AC da concessionária. Ele estava com o processo automático desligado. Toda vez que a energia da concessionária cair, ele vai startar o processo automático novamente, tá? Então, agora lá os inversores estão ativos. Vou desativar meus dois inversores ao mesmo tempo, hein? Ele vai comutar um primeiro e depois faz a comutação do segundo. Tranquilo? Até para não dar muito pico de energia. E quem trabalha com algum equipamento com dual fonte, né, vamos dizer assim, vai conseguir manter o equipamento sempre ligado, tá bom? Então, tranquilo. Aqui a gente está fazendo um acesso via um usuário web que eu criei, Fernando, e ele tem um perfil de administrador. Eu vou acessar mais uma página. Então, aqui, ó, eu estou aqui como usuário nativo da placa, que também consegue ter todo o feedback. Estou com o usuário Fernando, que é um administrador do sistema, e vou acessar agora aquele Fernando 1, que é um usuário comum, tá? Eu vou entrar via usuários web, mas é um user comum, tá? Fernando 1, senha 123456. É o que eu quero mostrar para vocês um pouquinho da diferença disso aí. É porque às vezes a gente vai colocar o sistema na mão de algum funcionário, esposa, alguma coisa que não tem o domínio do assunto. E aqui ela pode ter um feedback, tá? Se ela clicar aqui, ó, olha lá, ela não consegue alternar a maneira que está. Ela não tem o botão, porque aqui o Fernando 1, ele é user. Tá vendo? User. O Fernando somente ele é um administrador, então ele tem um botão para ligar e desligar. Só que tem um detalhe. Eu, como o Fernando, como admin, se eu desabilitar o automático, passar o sistema para manual, automaticamente o usuário, user, também vai ter acesso aos botões e vai conseguir alternar a comutação do nosso sistema solar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Se você, na verdade, o usuário pode fazer acesso e comutação manual desde que um administrador desabilite o processo automático, tá? A partir do momento que eu vou habilitar o processo automático, então nem eu aqui nos botões eu consigo alternar e nem o usuário vai conseguir fazer esse processo. O usuário vai visualizar. Então vamos lá, vou simular a presença. O meu controlador de carga vai ligar meu inversor 1. Olha lá, ligou o inversor 1, acionou o temporizador e desligou a minha entrada de energia da concessionária 1. Agora vou simular a presença do meu inversor 2 como ativo. Meu inversor 2 agora está ativo, contou o temporizador e desligou a minha energia externa da concessionária 2. Pessoal, Fernando, estou achando esses temporizadores muito rápidos. Só lembrando, eu como administrador nativo do sistema, eu posso vir aqui em configurações, portas, alterar os nomes dos botões e alterar o tempo. Então vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um pouquinho mais, 5 segundos, as comutações, tá? Vou salvar. Agora a gente vai visualizar as comutações um pouquinho mais demorada, tá? Existe um método para ligar isso tudo, tá? Então, olha lá, vou simular a presença do inversor 1.
Inversor 1 já deu ok, os temporizadores já desligaram o circuito. Aí quando ele voltar a habilitar, que a energia da concessionária vai sair fora, tá? Mas assim, ela já desligou os nossos equipamentos de sair da maneira que se liga, tá? Vou ligar meu inversor 2. Olha lá, o temporizador acionou, a saída externa já vai, a casa já vai estar desabilitada e quando passar realmente a alimentação, é só entender o seguinte, aqui ó, quando ficou nesse lado aqui, quando ficou cinza, que é o momento que ele vai alimentar a casa. O timer, quando tá laranja aqui, ele desliga toda a casa. Olha lá, ó. Nesse momento a casa desligou. Aí na hora que ficar verde, ele alimentou com a energia da concessionária. Agora o inverso, olha lá, nós estamos falando aqui no AC2. O AC2 agora vai passar para o inversor. O inversor 2 vai detectar que recebeu energia. Tá cinza, a casa tá, ó, tá laranja aqui, a casa está desligada. Na hora que ela ficar cinza, ela recebeu a energia do inversor. Beleza? Aí consegue alterar esses tempos aí de comutação tranquilinho. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, na hora de fazer as ligações da placa, tá, só um detalhe também, né, gente? Se você quiser observar depois os horários que foi ativado, porque cada saída tem um número, tá? O sistema que ele funciona da seguinte forma: o AC externo 1 ele ocupa duas saídas. O AC externo 2 também ocupa duas saídas. Depois nós vamos entender por quê. Então a gente tem que contar 1, 2, 3, 4. Aí vem a saída 5 para timer, a saída 6 para timer 2, a saída 7 para o inversor 1 e a saída 8 para o inversor 2. Na hora de gerenciar logs nisso aqui, ó, ele vai dar todas essas funções aqui, ó. Por exemplo, quando ele deu aqui, ó, desativou saída 7, isso significa que foi o horário que o inversor 1 desligou. Então, por exemplo, hoje às 16h39 a central detectou que o inversor 1 desligou. Então por aí vai, ele vai dando alguns feedbacks aqui também quando essa caixinha aqui tiver habilitada. Tranquilo? Aqui, ó, deixa eu ver, a gente pode salvar as configurações de rede, tudo que a gente configurou, IP, tudo, porta, tudo direitinho. Aqui é a senha do administrador, a senha do APK para entrar um app para gerenciar isso tudo. O tempo de sessão dos usuários, se você quer que force o usuário a pedir o usuário e senha novamente, então você pode escolher o tempo que ele vai ficar logado aqui, tá? Faz o backup, você pode tanto importar o arquivo de backup de configuração com nomes, com tudo de porta, quanto exportar para um arquivo e guardar aí no seu HD. Que você volta às configurações de fábrica da placa. Aqui é o ajuste nessa guia geral, o ajuste de horário. Eu estou pegando um horário através de páginas HTTP, tá? E aqui eu personalizo o nome do sensor AC concessionária, que é esse nome que aparece aqui em cima, tá? Eu posso alterar isso aqui. Configurações dos usuários web, a gente já viu que onde que cria. Aqui no ajuda, pessoal, quando clicar no ajuda, ele traz tipo um esquema elétrico de como é ligada cada porta de saída. São os 8 relés da placa, os intertravamentos, as ligações que existe aqui entre neutro, entre fase. Aqui vai ter os relézinhos de comutação, tá? A gente vai sempre trabalhar com 4 relés, né? Ou se for relés duplos, 2 relés para cada sistema, tá? Então, porque eu faço o chaveamento, se for num monofase 110, de fase de neutro do no break e fase neutro da concessionária. Então ele vai fazer essa comutação sem risco, sem problema, tá? Os relés aqui, se a gente perceber, ó, ele tá fazendo um sistema do no break ou do inversor está ligado no normalmente fechado,
e o sistema da energia da concessionária está ligado normalmente aberto, tá? Então a lógica do sistema já está preparada para isso. Aí alguém pode até comentar, mas esses relés faz a comutação muito rápido. Não tem problema, porque o comum desses relés que vão mandar alimentação vai estar ligado no normalmente fechado dos relés temporizadores. Então, quando o relé é acionado, ele abre o circuito de alimentação que vai vir para cá. Então eu não tenho alimentação nas contatoras. Então elas vão ficar os dois lados abertos e não tem risco das duas energias entrar ao mesmo tempo. Tranquilo? E nem de fazer a comutação muito rápida, porque cada temporizador desse aqui, no mínimo, ele vai ter 1 segundo de tempo para fazer a comutação, no mínimo. E podendo chegar no máximo, talvez não é essa operação, pode ser alguma coisa, a 59 minutos. Então você tem 1 hora para... desculpa, 59 segundos. Você tem 1 minuto de chaveamento, de timer aqui, tranquilo? Aqui são os chaveamentos dos neutros, tá? Neutro do inversor 1, neutro do inversor 2, neutro da concessionária e neutro da concessionária. Então vai com esse esquema dentro do próprio software, dentro da própria ajuda, aqui na página que a placa responde. A placa não há necessidade de estar na internet, ela usa o Wi-Fi. Você precisa da internet simplesmente se você quiser fazer ajuste de horário. Você pode programar o horário também manual, mas se você quiser que ela pegue o horário da internet, ela pega. E a internet, se você quiser ter um controle desse sistema seu remotamente. Então você vai criar um serviço de DNS e fazer o acesso à sua placa. Você vai ter que fazer um redirecionamento de porta no seu roteador e você tem acesso à placa para fazer esse gerenciamento do seu processo de energia solar. Beleza, galera? Valeu! Foi só algumas dicas aí da nossa SIG Control Fire Safe, para que podendo ser usada também para sistema de energia, de comutação de energia solar, com uma placa fazendo a comutação de 2 sistemas independentes. Tranquilo? Galera, um grande abraço. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato com a gente da SIG Control, tá bom? Valeu, um abraço.